para a nossa aula número 2 de logaritmos. Vamos fazer um replay rapidinho, só para a gente ver o que a gente viu ontem. Ontem foi a nossa primeira aulinha de logaritmos, ó, tá aqui para você. Então, ó, ontem a gente começou a ver a representação de um logaritmo, né? Descobrimos o que é o logaritmando, o que é a base e o que é o resultado de um logaritmo. Ontem eu também te contei a definição de um logaritmo. O que é logaritmo mesmo? Logaritmo é o expoente da base para que eles sejam iguais ao logaritmando, a famosa regra da bundinha ou a regra do coração, certo? Tá aí para você. Fizemos uma série de exemplos na aulinha de ontem. Ontem a gente fez aí, ó, exemplo 1, 2, 3, 4, exemplo 5, exemplo 6, exemplo 7. Nós terminamos a aula de ontem com a condição de existência de um logaritmo. Quando é que um logaritmo existe? Quando tanto o logaritmando quanto a base, quando eles são positivos, e quando a minha base também for diferente de 1. E aí eu terminei a aula mesmo te mostrando que não existe logaritmo de um número negativo, não existe logaritmo de 0, não existe logaritmo quando a base é 0, não existe logaritmo quando a base é negativa e também não existe logaritmo quando a base é 1. Foi isso que nós vimos na aulinha de ontem. Hoje, nossa aula número 2, eu quero falar basicamente hoje com vocês sobre o quê? Eu quero falar hoje com vocês sobre as propriedades e consequências dessas propriedades. São muitas propriedades, eu tenho quase certeza que eu não conseguirei passar todas para vocês hoje, mas aí na semana que vem a gente continua e a gente vai dando sequência para as nossas aulas, combinados? Ó, queria começar então com a propriedade que eu vou chamar de 1, certo? Propriedade que eu vou chamar de 1. A ordem aqui não importa, é só uma numeração para você se organizar aí no seu caderno. Quero calcular aqui, ó, logaritmo. Quero calcular aqui o logaritmo. O logaritmo de A na base A. Ou seja, qual que é essa primeira propriedade aqui? É quando o logaritmando e a base são iguais. Qual é o resultado esperado quando o logaritmando e a base são iguais? É sempre igual a 1. Professor, por que é sempre igual a 1? Vou fazer para você aqui um exemplo. Exemplo 1. Vamos calcular aqui o logaritmo. O logaritmo de 9 na base 9. Te pergunto, o que é mesmo logaritmo? O que é logaritmo mesmo? Logaritmo ele é o expoente da base, para que todos eles fiquem iguais o quê? Ao logaritmando. Logaritmo é o expoente da base, para que ele fique igual ao logaritmando. Então te pergunto, qual que é o expoente aqui, ó, do 9 de verdinho para ele se transformar no 9 de laranja? Professor, é um expoente colorido, para ele mudar de cor. Não, filho, me enche o saco, não. Ó, qual que é o expoente do 9 para ele virar 9? É 1, é óbvio que é 1. Por quê? Porque eles já são iguais, tá? Então é por isso que toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado do logaritmo é 1. Professor, tem que decorar essa propriedade? Claro, claro que não, certo? Não precisa decorar, ela é muito óbvia. Toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Então eu estou mostrando para você, fiz até um exemplo. Ontem, inclusive, Titi, voltar aqui, deixa eu achar qual que foi o exemplo. Foi o exemplo aqui, o exemplo número 3, ó. Dá uma olhadinha nesse exemplo 3 aqui, ó. O logaritmando e a base eram iguais, era todo mundo igual a 7. Quanto que deu o resultado do logaritmo? Deu 1, tá vendo? Então, quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado sempre vai dar 1. Claro, respeitando as condições de existência, tá? Senão o logaritmo nem existe. Fechou? Então essa é a nossa primeira propriedadezinha. A segunda que o Titi quer te passar é a seguinte. Propriedade número 2. Titi quer te passar o seguinte, toda vez que a gente for calcular o logaritmo do número 1, qualquer que seja a base, o resultado vai dar 0.
Toda vez que eu for calcular o logaritmo de 1 em qualquer base, o resultado vai dar 0. Professor, até se a base for 1? Uai, não, porque a base não pode ser 1, lembra? Na condição de existência, olha aqui, eu estou voltando para você lembrar a aulinha de ontem. A base tem que ser diferente, aqui ó, a base tem que ser diferente de 1, tá? O logaritmando pode ser 1, mas a base não pode. Ah, professor, não tem base uma matéria dessa. Tem base sim, ó, e a minha base aqui pode ser qualquer número, porque qualquer número elevado a 0 é 1, com exceção do próprio 0. Mas a gente sabe que a base não é 0, porque a base é um número positivo, tá? Então tá tudo certo aqui, ó. Toda vez que você tiver um logaritmo de 1, não importa a base, o resultado vai dar quanto, meninos? O resultado vai dar 0. Professor, exemplo, faça aqui, ó. Exemplo número 2. Vamos calcular aqui o logaritmo de 1 na base 4. Titi te pergunta, o que é logaritmo mesmo? O logaritmo é o expoente da base, para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Te pergunto, qual é o expoente do 4? Qual é o expoente do 4 para eles ficarem iguais a 1? É 0, claro, porque 4 elevado a 0 é 1. Fechou? Então essas são as duas primeiras propriedades. Professor, tem que decorar? Claro, claro que não. É muito óbvio, se você sabe a definição de logaritmo, essas regrinhas que eu estou passando para você aqui, elas saem meio que automático, tá? Então não precisa decorar, eu acho que elas são bastante intuitivas, tá? A terceira propriedade que eu vou te passar, né? A terceira ideia, a terceira regrinha que eu vou te passar é a seguinte. A terceira regrinha é, toda vez que nós tivermos logaritmo de A na base 10, eu posso escrever simplesmente, se eu quiser, logaritmo de A. Como assim? O nosso sistema de numeração, ele é decimal. Alguém, há muitos anos atrás, decidiu que a base de numeração que a gente iria adotar seria 10. E sabe por quê? Porque nós temos 10 dedos da mão. Fica muito mais fácil para contar se a gente vir aqui, ó, e contar aqui nos dedinhos. Tô brincando não, numa boa. A nossa base de numeração poderia ser qualquer número. Inclusive na faculdade, a gente tem uma matéria chamada de álgebra abstrata, onde a gente aprende a fazer conta com qualquer base decimal. É você quem cria a base. E por incrível que pareça, a matemática poderia sobreviver muito bem se a base de numeração fosse 8, se não existisse o 9, por exemplo. Então você contaria 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí viria o 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí viria o 20. Professor, mas que estranho, ficaria muito esquisito. Como assim? Você vai pular o 9, vai pular o 19, vai pular o 29? Meninos, a gente só acha normal porque a gente aprende a contar desde criancinha que a base é 10. Mas isso é questão de costume, a base pode ser a que você quiser. Mas voltando, como a base do nosso sistema de numeração é decimal, quando você não indicar a base, quando você não colocar nada, tá vendo que aqui, ó, eu não pus nada na base, ó? Professor do céu, quando você não põe nada na base, não tem base um trem desse. Tem base sim. Quando eu não coloco nada, automaticamente a base é o quê? É 10. E aí, ó, o problema, o perigo é o seguinte, tem gente que é preguiçoso, tem gente que é desatento, e aí na hora de escrever lá um logaritmo, sei lá, de 32, na base, sei lá, a base às vezes é 8, o cara esquece de colocar a bendita base 8. Se você esquecer a base 8, você está escrevendo outra coisa, porque se você mudar a base do logaritmo, o resultado muda. Por exemplo, se nós calcularmos o logaritmo de 100 na base 10, quanto que dá esse resultado? Fala aqui para mim, quanto que é o logaritmo de 100 na base 10? Alguém aqui no chat? Ó, Rafael já não dá tempo para ninguém, moço do céu, Rafael já está no 12. Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Boa, Rafa, obrigado. Mas se nós quisermos calcular o logaritmo de 100 na base 100, aí o resultado não é 2 mais, aí o resultado é quanto agora? Rafa, não dá tempo para ninguém não, já colocou lá. Seria 1? Exatamente, Vinícius. Obrigado. Ó, tá vendo, Rafa? Não é só você que tá ligado não, Vinícius também.
Então, se você mudar a base, o resultado também muda. Então, muito cuidado para você não esquecer de colocar a base. Se você esquece, automaticamente a gente pensa que a base é 10, tá? Então, se você não colocar nada, a partir de hoje eu vou pensar que a base é o quê? É 10. Professor, mesmo a base sendo 10, eu posso escrever? Eu gosto. Pode escrever, sem nenhum problema. Mas assim, numa boa, quando você tem lá, ó, x igual a 5, por acaso você escreve uma vez x elevado a 1 dividido por 1 é igual a 5 elevado a 1, você fica escrevendo esse tanto de 1 aí? Não, por quê? Porque não precisa. Você vai lá e coloca x igual a 5. Então, para tentar agilizar o processo, toda vez que a base for 10 agora, eu não vou ficar escrevendo, não. Para economizar minha caneta mesmo aqui, ó, certo? Então, eu não vou ficar escrevendo, não. Você economiza lápis, caneta, tinta, tá? Então, base é 10, não precisa escrever. Então, só para não deixar de fazer um exemplo, vou fazer um exemplo para cada propriedade aqui, pelo menos um para cada propriedade. Exemplo número 3. Vamos calcular aqui, ó, eu queria calcular, por exemplo, o logaritmo de 3 na base 10. Se eu, por acaso, quiser calcular o logaritmo de 3 na base 10, basta eu simplesmente escrever o quê? Logaritmo de 3. E aí eu queria que você observasse com muito amor e carinho, que aqui agora, ó, não tem nenhum número. Quando eu não coloco nenhum número, é porque eu pressuponho que a base seja 10. Fechou? Bom, Titi quer te mostrar ainda a propriedade aqui, ó. Propriedade de número 4. Essa aqui é interessante, ela é um pouquinho diferente das outras. Quero te mostrar o seguinte, ó. Quando a gente for calcular logaritmo de qualquer número na base E, como assim na base E? Meninos, tem alguns números irracionais que são muito importantes na matemática. O mais famoso para vocês aqui no ensino médio é o danadinho do π. O π é um número irracional, vale mais ou menos ali 3,1, 3,14, né? O π é um número irracional. Existe um número irracional muito importante chamado de número de Euler, ou número de Euler, tá? Que é esse ezinho. Ele é muito usado lá nas hipérboles, ele é muito usado na exponencial mais avançada, a nível, né, faculdade, nível superior. Esse exponencial, esse ezinho, ele é muito importante. Esse ezinho, só de curiosidade para vocês, ele vale, vou colocar aqui algumas aproximações para ele, tá? Ele vale aproximadamente 2,718 e por aí vai, tá? Então, esse ezinho ele é uma constante matemática. Deixa eu só arrumar aqui porque ficou feio. Então, ele vale mais ou menos aí 2,7, tá? Ele é uma constante muito importante na área das exatas. Quando a base do seu logaritmo for esse número E, você pode escrever esse logaritmo de uma forma diferente. Você pode escrever isso, em vez de escrever a palavrinha log, você pode escrever ln. Então, se você alguma vez na vida vir escrito ln, é porque é o logaritmo neperiano. Neper foi o matemático que desenvolveu essa teoria desse número exponencial aqui, desse númerozinho e, tá? Então, você pode falar logaritmo neperiano ou logaritmo natural, porque naturalmente as exponenciais caminham para essa base aqui, ó. Mas isso aqui é muito avançado, eu só queria que você soubesse que se você vir em algum exercício de matemática, ln é logaritmo. É o logaritmo com essa base esquisita aí, ó. 2,7 e um monte de quebrado, tá? Se você pegar uma Já apareceu esse... Só um minutinho, Vinícius. Se você pegar a calculadora científica e apertar aqui, ó, o ezinho, ele vai te dar aqui um monte de aproximações, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, não sei se dá reflexo, ó. 2,718 2,818,2 e por aí vai, tá? Então, assim, ele é um número infinito, é igual ao π, fechado? Vinícius, desculpa, pode falar, perdão. Tá tranquilo. Esse logaritmo neperiano, ele já apareceu no Enem em alguma ocasião? Ele já apareceu no Enem, sim, tá? Ele já apareceu no Enem, acho que umas 3 vezes nos últimos 10 anos, acho que ele já apareceu, sim. Não muda nada, é só o jeito de escrever. Em vez de escrever logaritmo em alguma base, você coloca ln.
mas tudo que você aprendeu de logaritmo continua valendo, todas as propriedades continuam valendo. Professor, mas essa base é muito esquisita. Mas você vai ver que em alguns exercícios, em vez de atrapalhar, ele ajuda. A gente vai fazer, eu prometo para vocês que eu vou colocar pelo menos 1, 2 exercícios assim, vou pegar esses que são do Enem e vou colocar na sua lista para a gente poder fazer, tá? Eu só preciso que você tenha um pouquinho mais de calma, que nós estamos aprendendo agora a calcular logaritmo. Não adianta eu querer pegar uma lista do Enem para a gente fazer ainda, porque não vai sair nenhum. Então eu preciso, né, um pouquinho mais de calma para a gente treinar mais propriedades, ficar fera. Só a partir da outra aula que a gente vai conseguir começar a fazer exercício. Beleza? Então aí as 4 primeiras propriedades para vocês. Dá uma olhadinha aqui no chat, o pessoal falou comigo aqui. Ah, foi o Rafael respondendo aqui. Grande Rafa, obrigado, viu? Você é o cara, Rafa. Ó, fizemos aqui as 4 primeiras, elas são bem básicas. Na minha opinião, você nem tem que decorá-las, elas são bastante intuitivas. Vamos para as propriedades que realmente mais aparecem em exercícios e essas daqui para frente você tem que decorar. Só que elas são simples, é facinho de você decorar, eu preciso que você as decore. Se você não decorá-las, pelo menos as primeiras que eu vou passar agora, vai dar ruim os exercícios, tem que saber, tá? Propriedade número 5. Presta atenção aqui, ó. Ah, eu não fiz exemplo aqui, não. Vou fazer um exemplo aqui. Peraí, aqui, ó. Exemplo 4. Exemplo 4. Ó, se alguma vez aparecer lá, ó, logaritmo, sei lá, de que número? Vamos pensar aqui, ó. Logaritmo de 4 na base E. O que é logaritmo de 4 na base E? Eu posso escrever isso aqui como sendo ln de 4. Então, ln de 4 é o logaritmo natural do número 4, é o logaritmo com essa base ezinho, tá? Para quem vai fazer um curso na área de exatas, uma engenharia da vida, por exemplo, vai trabalhar muito com esse logaritmo natural, tá? No ensino superior, a gente basicamente só usa o logaritmo nessa base ezinho aí. Fechou? Bom, propriedade número 5 para vocês. Propriedade número 5. Opa, peraí que não está escrevendo. Agora, acho que foi. Aí, sim, agora sim. Aí, foi. Propriedade número 5. Propriedade número 5 fala o seguinte, ó. Essa aqui é uma das que a gente mais usa em exercício. Quando nós tivermos logaritmo de um produto de números, quando nós tivermos logaritmo de um produto de números, vai ficar o logaritmo do primeiro número somado com o logaritmo do segundo número. Então, essa aqui é uma das propriedades que a gente mais vai usar. Toda vez que a gente tiver um produto de números, isso vai virar uma soma de logaritmos. Então, se eu tiver um produto de 2 números, fica o log do primeiro mais o log do segundo. Se eu tiver um produto de 3 números, fica o log do primeiro mais o log do segundo mais o log do terceiro. Então, meninos, essa aqui é a nossa propriedadezinha número 5. Eu preciso que vocês saibam essa propriedade de cor, de coração. Toda vez que tiver um produto de números, vira uma soma de logaritmos. O contrário não é válido. Produto de números vira uma soma de logaritmos. Vou fazer aqui com vocês exemplos. Eu preciso que você saiba essa propriedadezinha de cor. Ela é muito, muito, muito importante. Titi vai mostrar para você aqui, ó, essa propriedade. Para você ficar fera aqui, ó, no seguinte sentido, ó. Exemplo número 5. Ó, se o logaritmo de 2 for igual a 0,30 e o logaritmo de 3 for igual a 0,48, calcule o logaritmo de 12. Então, o que o exercício está te perguntando?
O exercício está te perguntando quanto vale o logaritmo de 12. Observe que não tem base ali naquele logaritmo. Ah, professor, sabia que não tinha base, um exemplo desse. Não tem base escrita, mas tem base? Tem. Quando eu não coloco nada, qual que é a base? A base é 10, certo? Então, todos esses logaritmos aí são de base o quê? 10. O mais comum para nós aqui é os exercícios virem com base 10. Fechado? Vamos tentar fazer, na prática, esse logaritmo aí direto. Vem comigo, ó. Presta atenção. Como que eu faria para calcular o logaritmo de 12 na base 10? O que é logaritmo mesmo? Logaritmo é o expoente da base para virar o logaritmando. Vamos pensar aqui um pouquinho. Expoentes do 10. Se eu fizer 10 elevado a 1, dá 10. Se eu fizer 10 elevado ao quadrado, dá 100. O que eu estou querendo descobrir é qual é o expoente do 10 que faz ele virar 12. Rapaz, é difícil, professor? Eu não sei não. Mas eu sei que é um número entre 1 e 2. Sim, é um número entre 1 e 2. Que número é esse? Nós vamos descobrir que número é esse. Certo? Então, vem cá que o Titi vai te mostrar, então, que número é esse, tá? Então, vocês viram que se a gente for tentar fazer direto, vai travar? A gente não consegue fazer de cabeça. Então, eu preciso usar a propriedade número 5 para a gente conseguir descobrir o logaritmo de 12, certo? Então, olha o que eu vou ter que fazer para encontrar o resultado desse logaritmo. Vem comigo, ó. Vou apagar aqui esse nosso rascunho e nós vamos aqui fazer o seguinte. Logaritmo de 12. Opa. Aqui, ó. Logaritmo de 12. Meninos, como que eu posso escrever o número 12? Eu posso escrever o número 12 como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Faz na calculadora aí para mim. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 3? Vê se não dá 12. Deu 12 ou não deu? Concorda comigo? Beleza? Pessoal do Dinâmica entrando aqui na nossa aula. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo jóia? Graças a Deus. Ótimo dia para nós aí, se Deus quiser. Fechado? Obrigado, Rafa, pela participação. Ó, então, 2 vezes 2 vezes 3, dá ou não dá 12? Dá 12, sim, senhor. Tá? Agora, olha só. Presta atenção aqui no Titi. Eu não tenho aqui um produto de números. Se eu tenho um produto de números, eu posso fazer isso virar o quê? Uma soma de logaritmos. Então, se eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, lá no logaritmando, eu posso fazer isso virar o quê? Logaritmo do primeiro, mais logaritmo do segundo, mais logaritmo do terceiro. Fica log do primeiro, mais log do segundo, mais o log do terceiro. Quantos números estiverem multiplicando ali, você vai somando, certo? Log de um, mais o log do outro, mais o log do outro, mais o log do outro, e vai somando, tá? Eu tenho esses logaritmos do 2 e do 3? Eu tenho. O exercício me deu quanto que é o log de 2 e me deu quanto que é o log de 3, tá? O exercício me deu. Então, eu vou substituir aqui os valores, ó. Presta atenção pra gente ver como é que vai ficar, ó. Deixa eu só mudar o jeito que eu estou escrevendo aqui, porque eu quero que você visualize aqui a minha substituição de forma mais rápida. Deixa eu só copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Eu quero que você veja o exercício assim. Então, agora vamos lá, ó. Então, o meu logaritmo de 12 vai ficar igual a... Quanto que é o logaritmo de 2? 0,30. Mais, quanto que é o logaritmo de 2? 0,30. Mais, quanto que é o logaritmo de 3? 0,48. Professor, e se o enunciado não tivesse me dado esses logaritmos, o que eu faria? Você não faria, tá? O exercício tem que te dar essas informações. Se ele não der, não tem jeito de você descobrir, tá? E eu queria te contar um detalhe. Observa aqui a minha calculadora científica, ó. Se eu calcular aqui, ó, log de 2, o resultado não é 0,30,
É 0,30105999. Ou seja, isso é um valor aproximado, tá? Não dá para a gente saber de cor esses resultados desses logaritmos, tá? Eles são números irracionais. Não dá para a gente descobrir. O enunciado vai te dar, beleza? O log de 2, o log de 3, ele vai te dar. Aí você descobre o log de 12, você descobre o que você precisar. Fechou? Vamos fazer a conta? Soma aí para mim, quanto é que é 30 centavos mais 30 centavos mais 48 centavos? Deu quanto? Dá 1,08. Exatamente, dá R$1,08. Certo? E aí, o que que isso significa matematicamente para nós? Preste atenção. A base desse logaritmo aqui, Vinição, não é 10? O que que é logaritmo mesmo? Nós aprendemos ontem. Logaritmo é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Logaritmo é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando. E aí, vamos fazer aqui, ó, uma espécie de um rascunho para a gente estudar. Vamos estudar junto. Vamos mais do que aprender a matéria. Vamos estudar junto aqui um pouquinho, ó. Cola aqui comigo, vem cá, só para a gente poder estudar junto aqui nesse cantinho, ó. Esse cantinho aqui é para a gente estudar. A gente acabou de descobrir que o logaritmo de 12 na base 10 vale 1,08. O que que isso significa? Lembra lá que nós aprendemos ontem que logaritmo é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Lembra disso, da regrinha do coração? Lembra dela lá, da regrinha da bundinha? Então, olha só, o que que isso significa? Significa que 10 elevado a 1,08 dá 12. Vamos fazer na minha calculadora científica, vamos ver se isso aqui é verdade, tá? Ó, 10 elevado, vocês não conseguem ver, né, que tá de longe, mas agora eu aproximo para vocês. 10 elevado a 1,08, então tá aqui a conta, ó. 10 elevado a 1,08, vamos ver quanto que vai dar? Vou apertar igual, tá? Vou apertar igual aqui, ó. Deu quanto? Olha só. Não deu 12 exato. Deu 12,0 e uns quebrado. Por que que não dá exato? Porque eu usei algumas aproximações. Então o resultado também fica o quê? Aproximado. Tá claro que ele vai ficar aproximado. Como a gente já sabia o quê? A gente já sabia que 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado ao quadrado é 100. E o que, é que nós acabamos de verificar, então? Que 10 elevado a 1,08, que 10 elevado a 1,08 é 12. Certo? Entenderam, meninos, o que, que é logaritmo? É isso que nós acabamos de fazer. É claro que esse exemplo ainda foi muito facinho, mas se você entender esses exemplos, meninos, o que eu estou fazendo com vocês nesses exemplos é pegar trechos, pegar pedaços de exercícios que são maiores e a gente está resolvendo sozinho aqui. Porque aí, a hora que chegar a lista, no meio de um exercício lá da FUVEST, da UFO, do Enem, vai aparecer uma conta dessa. E se você conseguir fazer aqui comigo, provavelmente lá no exercício mesmo do vestibular, você vai conseguir fazer mais fácil. Tem dúvida? Tem alguma pergunta na propriedade número 5? Tá tranquilo, meninos? Beleza, tranquilo. Então, olha só. Para nós encerrarmos a nossa aulinha de hoje, Titi quer fazer com vocês a propriedade número 6. Ó, propriedade número 6 fala para nós o seguinte. Ele é igualzinho à propriedade número 5, só que diferente. Olha só. Aqui nós vamos ter logaritmo de uma divisão. Deixa eu só ver como é que eu pus aqui. Aí.
Última propriedade da aula de hoje? Eu acho que sim. Ou é Eu vou fazer alguns exemplos aqui, Vinícius. Eu acho que o nosso tempo vai acabar. Mas são mais propriedades. Na semana que vem eu vou continuar, tá? Então, ó, logaritmo de A na base C. Opa, logaritmo de A dividido por C, perdão. Eu tenho aqui uma divisão de números. Eita, nós. Vamos começar de novo, porque o trem tá esquisito. Eu tenho A dividido por C. Eu tenho uma divisão de números. Toda vez que a gente tiver uma divisão de números, vai ficar o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, isso aqui vai ficar, ó, logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Em qual base? Na mesma base. A base do logaritmo não muda, tá? Então, olha a propriedade número 5. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Quando eu tinha um produto de números, virava uma soma de logaritmos. Agora, quando a gente tem uma divisão de números, fica uma subtração de logaritmos. Fica o log do de cima menos o log do de baixo. Então, eu queria muito que você anotasse aí essa propriedade. Essa propriedade é outra que a gente usa muito em exercício, tem que saber, tá? Só que eu falo que ela é casada com a propriedade número 5. Porque é meio óbvio, né? Se o produto de números vira uma soma de logaritmos, o contrário, ou seja, a divisão de números, vai virar uma subtração de logaritmos, certo? É só você inverter ali as operações, digamos assim. Produto vira soma, divisão vira subtração. Titio quer te ensinar a calcular um logaritmo, e aí fica aqui uma dica para aquela galera que é de exatas, para aquela galera que vai fazer uma prova de segunda fase de matemática, por exemplo. Vou te dar uma dica do fundo do meu coração. Decore o exemplo 6 que eu vou fazer aqui. Para quem é de exatas, decore o exemplo 6. Por quê? Porque se você souber de cor esse exemplo, você vai fazer as questões mais rápido. Professor, eu sou de humanas, por que eu não preciso decorar? Fih, porque você deve ter dificuldade com matemática. Se você está mal conseguindo compreender minha aula, eu vou pedir para você decorar um exemplo, certo? Agora, para quem é fera, para quem quer um curso aí, às vezes até uma medicina, quem quer um curso mais concorrido, decore esse exemplo 6. Esse exemplo 6 é o exemplo que mais aparece dentro das questões de matemática. E se você souber o resultado dele de cor, você vai ganhar tempo, tá? E se tem uma coisa que a gente precisa aprender aqui no vestibular, no Enem, é ganhar tempo, tá? Então, olha o meu exemplo aqui, número 6, que é o seguinte, ó, calcule logaritmo de 5 em função de logaritmo de 2. Então, eu quero que você calcule o logaritmo de 5 em função do logaritmo de 2. Professor, como assim? Vou te mostrar. Vamos tentar calcular o logaritmo de 5 na raça. Ó, a base aqui é 10, não é? Qual que é o expoente do 10 que faz ele virar 5? Professor, não sei. Porque 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10. Eu não sei qual é o número que faz o 10 elevado aí virar 5. Nem eu sei, ninguém sabe. E é por isso que nós vamos ter que usar algumas, o quê? Propriedades. Então vem comigo. Eu não gosto de usar a palavrinha sempre, porque pode ser que exista exceções. E existem exceções, claro que existem. Mas quase sempre que você tiver que calcular o logaritmo de 5, vou te dar a dica. Coloque 10 dividido por 2. Mais uma vez, eu não posso te falar que é sempre, porque pode existir exceções, mas quase sempre 10 dividido por 2. Professor, virou uma divisão. Virou. E quando a gente tem uma divisão de números, fica o log do de cima menos o log do de baixo. E aí eu te pergunto, quanto que é o logaritmo de 10?
Eita, professor, eu não sei o logaritmo de 10, o exercício não falou. O exercício nunca vai te falar o valor do logaritmo de 10. Quanto que é o logaritmo de 10? Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Rafa. Ei, Rafa, você perdeu, hein? Ana Clara tá mais rápida que você. Seria 1? Perfeito, Vinícius. Logaritmo de 10 vale 1. Por que o logaritmo de 10 vale 1? Não tem base um exercício desse. Tem base sim, ó, a base ali é 10. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado dá 1. Ou então, qual é o expoente do 10 para ele virar 10? É 1, tá? Então, o resultado aqui, ó, é 1 menos o log de 2. Quanto que é o log de 2? Aí a gente não sabe. Aí a gente não sabe, tá? Mas eu queria muito que você lembrasse que o logaritmo de 5 é 1 menos o log de 2, tá? O logaritmo de 5 é 1 menos o log de 2. Professor, e aí, como é que eu faço para chegar num resultado numérico? Aí depende do logaritmo de 2. Como assim depende? Vem comigo, ó. Se o logaritmo de 2 for 0,3, se o logaritmo de 2 for 0,3, o que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso logaritmo de 5 vai ser 1 menos 0,3. Faz na calculadora, quanto que é 1 menos 0,3 aí para mim? 0,7, certo? Professor, mas se num outro exercício, igual que a gente acabou de fazer ali atrás, ele aproximar o logaritmo de 2 com 2 casas decimais, ele colocar 0,30. Então, se o logaritmo de 2 for 0,30, acaba que não muda nada, né? Mas vamos lá, vamos escrever aqui, ó, o logaritmo de 5 seria 1 menos 0,30. E aí, 1 menos 0,30 é quanto, meninos? 0,70, certo? Colocando agora, é a mesma coisa, 0,7, 0,70, tá? Claro que é a mesma coisa. Professor, mas e se o logaritmo de 2 for 0,301? Meninos, eu só sei de cor essas aproximações porque de tanto fazer exercício de matemática, sem querer eu acabei decorando, tá? Mas você não tem que decorar isso não, o exercício vai te dar, tá bom? O logaritmo de 5 aqui, ó, seria 1 menos 0,301. Ou seja, Rafael já tá rápido aí no gatilho aí, ó, 0,699. Ou seja, o logaritmo de 5 está em função do logaritmo de 2. O logaritmo de 5 depende do logaritmo de 2. Então, de acordo com o valor do logaritmo de 2, eu obtenho um valor para o logaritmo de 5, tá? E aí, para a gente encerrar aqui a nossa aulinha, vou pegar aqui só uma última corzinha aqui, pegar um rosa. Se o logaritmo de 2 for, sei lá, uma constante aí, se ele chamar de P, em homenagem a um grandiosíssimo professor de matemática chamado Pedro Paulo, se ele chamar aí de P, como é que vai ficar o resultado do nosso logaritmo de 5? O nosso logaritmo de 5 ficaria 1 menos P. Professor, eu não sei o valor do P, nem eu, o P é uma constante. O que eu quero te mostrar é que o resultado do log de 5 é 1 menos o log de 2. Fechado? Eu preciso muito que você lembre disso. Se você lembrar disso, no meio de uma questão vai aparecer log de 5, pode ir por minha conta e trocar lá por 1 menos log de 2. Se a base for 10, claro. Se a base for 10. Fechado? Beleza, meninos? Era isso que o Titi tinha para apresentar aqui para vocês na aulinha de hoje. Falta a gente ver algumas propriedades, basicamente faltam 3 propriedades ainda, mas a mais importante de todas as propriedades ficou ainda sem a gente ver. Nós vamos ver na segunda-feira da semana que vem, que é a propriedade quando a gente tem um expoente dentro do logaritmando. Fechado? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Boas aulas, boa semana, bons estudos. E não se afobem ainda.
Talvez, se você quiser fazer uma questão de logaritmo, talvez ainda não saia. Espere um pouquinho. Na hora que a gente terminar as propriedades, eu acho que você vai estar aí habilitado para começar a fazer os exercícios. Fechado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Rafael aqui mandando bem aqui, colocando os resultados. Obrigado, viu, meninos? Um beijo no coração de vocês. Boa aula. Obrigado, viu, Gabriela? Eu que agradeço, viu? Boa semana, bom dia, boa semana para vocês. Tchau, obrigado. Obrigado, Vinição. Obrigado pela participação. Obrigado, Rafa. Como sempre, muito obrigado. Ana Clara também. Obrigado, viu? Júlia. Obrigadão. Bom dia.